em posse do Iraque e com que ele concorda plenamente. Sobre o segundo ponto, não há sentido nenhum em queremos falar que vamos procurar alguma coisa, uma solução melhor para preservar a vida humana com uma intervenção. Eu acredito, a França não acredita que há uma solução melhor para preservar a vida humana de uma forma mais plena possível do que a cooperação internacional. Vemos que o Iraque está disposto a essa cooperação internacional. Reitero novamente que a República Francesa compreende da má fé dos Estados Unidos sobre o Iraque, que se coloca agora não como um terrorista, mas como alguém que vem acompanhar para a paz internacional. Cedo o resto do meu tempo para México. 20 segundos da Federação da República Francesa aos Estados Unidos mexicanos, ao consentimento da sessão. Eu aceito o tempo. 25 segundos. Eu gostaria de salientar e corroborar a opinião do delegado francês que a resolução vigente é a resolução 1441, hoje, que foi aprovada por esse comitê. E ela prevê ataques apenas em situações comprovadas, coisas que não estão acontecendo aqui. Certo? Nós, da mesa, queríamos reforçar o comentário feito pelos Estados Unidos mexicanos e dizer que os demais delegados se atentem ao que acabou de ser dito. Dando continuidade à lista, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Nós gostaríamos de ceder o tempo aos Estados Unidos da América. 1 minuto e 25, cedido do Reino Unido aos Estados Unidos da América, ao consentimento da sessão? Sim. 1 minuto e 25. Aquele senhor sentado à minha frente, Saddam Hussein, nunca prestou contas da vasta quantidade de armas químicas, 550 bombas de artilharia com gás mostarda, 30 mil munições vazias e precursores suficientes para aumentar suas reservas para até 500 toneladas de agente químico, segundo o Movic. É o relatório do Dr. Brix, senhor delegado francês. Se considerarmos apenas uma categoria das armas desaparecidas, 6.500 bombas da guerra no Iraque, a Movic informa que a quantidade de agentes químicos nela contida poderia ser da ordem de 1.000 toneladas. Essa quantidade de armas químicas existe, comprovadamente, e não há provas de que houve a destruição. Obrigado. O próximo país com a palavra será a República da Guiné, 1 minuto e meio a sessão de tempo, e eu queria reforçar que o decoro do presente comitê seja mantido e que a forma de referenciar qualquer outra delegação seja, no mínimo, respeitosa. Passo a palavra à República da Guiné. Bom, seguindo o pensamento do Celso Amorim, abre aspas, a Carta da ONU atribui ao Conselho de Segurança o monopólio sobre a autorização da coerção militar, e segundo muitos intérpretes, não militar, excetuado o direito individual ou coletivo à autodefesa. As decisões inspiradas nos dispositivos do capítulo 7, que podem ir do embargo de armas passando por sanções abrangentes para chegar à autorização de intervenção armada, constituem as únicas manifestações verdadeiramente impositivas da autoridade do Conselho de Segurança, na medida que dispensam o consentimento das partes. Garantir que a imposição da ordem internacional pelo Conselho de Segurança seja fundada na justiça e não apenas no poder, exige, antes de mais nada, que a autorização da coerção seja disciplinada por uma agenda multilateral, capaz de refletir interesses políticos coletivos e coerentes com os dispositivos da Carta da ONU. Eu cedo meu tempo ao meu camarada de camarões. Apesar da redundância, será então passado a República dos Camarões pela República da Guiné, 27 segundos de sessão de tempo. Ao consentimento da sessão? 27 segundos. Vai aglutinar, então, 1h57, por favor. Nós da União Africana gostaríamos de ressaltar alguns pontos que estão muito presentes nos diálogos deste Conselho. Os debates estão muito concentrados entre algumas nações, o que vai contra os princípios
que meu amigo de Guiné acaba de ressaltar. Uma agenda multilateral deve ser discutida, sim. A resolução do conflito, se há um conflito, se haverá ou não um conflito, deve ser pensado conjuntamente. E nós da União Africana, sentimos que há uma espécie de exclusão aqui dentro deste comitê. Gostaríamos de ressaltar a importância de que todos devam ser ouvidos e de que a opinião de todos deve ser respeitada. E que não seja simplesmente um diálogo entre grandes nações. O centro está discutindo, enquanto a África e outros países do Oriente Médio também estão sendo excluídos das discussões. Atenhamos a isso e respeitamos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pensemos não simplesmente na questão do conflito, mas sim em soluções pacíficas ou, ao menos, que estejam de acordo com as delegações da ONU. Se estamos dentro do Conselho de Segurança da ONU, pensemos numa intervenção que siga as diretrizes da ONU, e não simplesmente a posição de um ou outro país que quer se impor aqui dentro desse comitê, sendo no tempo a delegação da Angola. Não há sessão de tempo, portanto, o discurso acabou. Com a aglutinação não há sessão de tempo, porque nós estamos em conjunto com o tempo que já haveria. Imagina, sendo assim, a palavra se direciona à República Islâmica do Paquistão, no minuto e meio, e à sessão de tempo. Boa tarde a todos aqui presentes. De agora em diante, darei continuidade à fala muito bem elaborada com minha parceira. Eu, antes mesmo de ser paquistanês, me considero cidadão do mundo. Acredito, portanto, que a vida de todos aqui segue um fluxo natural. Nós nascemos, vivemos e falecemos. Mas se pudesse dizer a todos aqui que podemos retardar o falecimento das pessoas aqui presentes e de nossos familiares, não o faríamos? O terrorismo é um perigo real e não obedece fronteiras. Este pode afetar a mim e a vocês. Portanto, exige uma posição mais bem definida de alguns países aqui presentes. Temos muito mais a considerar ainda em termos rebuscados. Estamos primordialmente lutando por vidas. Se estivéssemos em posição de evitar a Segunda Guerra Mundial ou o genocídio de Ruanda, não o faríamos também? Não podemos ficar de serviço. Obrigado. Conversa a fala, colocamos a palavra a cargo da República da Bulgária durante 1 minuto e meio, a sessão de tempo. A República da França ressaltou que, pelo princípio da legítima defesa preventiva, qualquer lugar pode ser atacado. Eu reitero e digo que não é isso que é dito pela delegação dos Estados Unidos. A legítima defesa preventiva admite que qualquer país que possa representar um perigo internacional, como é o caso do Iraque no momento, deve haver uma intervenção para garantir a paz nesse local. Então não é qualquer país que pode ser atacado, apenas aqueles que apresentem um risco internacionalmente. Além do mais, a República do Iraque também disse que a Al-Qaeda, por ser sunita, o Saddam Hussein é xiita, eles não têm relação. Isso é um equívoco, porque o Saddam Hussein perseguiu as minorias, perseguiu os xiitas em seu território, causando vários massacres e extermínio dos xiitas. Então, o Saddam Hussein pode ter sim relações com a Al-Qaeda, e existem algumas provas que também justificam isso. Por isso, a gente gostaria de reiterar que é necessária uma intervenção para garantir a paz mundial, eliminando a República do Iraque do seu ditador Saddam Hussein. Obrigado. Agradeço. A palavra, então, será votada pela Federação Russa durante 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Bom, a Federação Russa gostaria de enfatizar que, tendo em vista que o Estado do Iraque não representa ou apoia a Al-Qaeda e que não há provas concretas da existência das armas de destruição em massa nos dias de hoje, uma intervenção militar seria uma afronta ao direito internacional e à soberania do Iraque. O Iraque não representa uma ameaça para a segurança internacional. Como já foi dito, a Rússia também repudia qualquer ato de terrorismo, como já foi provado em 2001, quando fizemos cooperação entre Rússia e Estados Unidos da América para combater o terrorismo. Neste caso, usar o combate ao terror não cabe. Parece um pretexto para invadir o Estado e atacar a soberania. Sendo o meu tempo aos Estados Unidos da América.
Sessão de tempo de 40 segundos, partindo da Federação Russa aos Estados Unidos da América. Há o consentimento da sessão? Não há consentimento, sendo assim, seguimos com a lista. Próxima delegação a ter a palavra será a alemã. Vamos. Esperando ser tão ilustrativo quanto o exemplo apresentado pelos Estados Unidos, gostaria que, dada a definição conceitual do que ele acabou de mostrar, ao apontar uma arma para sua cabeça, isso é um ataque iminente, logo legítima defesa. A legítima defesa preventiva pregoada por ele seria algo como quebrar o braço da pessoa antes que ela possa ter a arma, sem saber se a pessoa tem uma arma. A delegação alemã é radicalmente contra qualquer medida infundada que diz respeito às resoluções e os fatos aqui apresentados. Os dados apresentados pela delegação da Bulgária sobre o envolvimento do Saddam Hussein com o grupo terrorista Al-Qaeda, nós gostaríamos de tê-los presentes aqui para conseguir ter um posicionamento melhor. Muito obrigado. Obrigada. Nós, da mesa, gostaríamos de reiterar o último trecho do documento de posição oficial da Bulgária. Então, quem por acaso tiver esse documento em mãos, por favor, acompanhe com a gente, conosco, para que possamos analisar em conjunto a posição colocada agora e a posição colocada no documento. Lendo, então, o último parágrafo do DPO da Bulgária, tudo bem claro, para que tal objetivo seja efetuado de forma pacífica, é de extrema importância que o Iraque esteja pronto a cumprir todas as resoluções e condições impostas pelas Nações Unidas. Caso isso não seja concretizado, torna-se necessário e inevitável a realização de uma intervenção na região, a fim de solucionar o conflito. A mesa diretora analisou e, na última fala da Bulgária, não houve sequer essa condição de que não haja intervenção. Foi firme a posição de que deverá haver uma intervenção e nós precisaríamos que essa questão fosse levantada, pois não houve em nenhum momento, na última fala, alguma chance de que a intervenção acontecesse ou algo ocorresse sem mencionar essa chance prévia à intervenção. Então, nós gostaríamos, na mesa diretora, de colocar esse aspecto para que seja debatido, acreditando ser de extrema importância a negociação. Dando continuidade e, antes de colocar a lista vigente de discurso, a lista de discurso vigente em voga, a República Federal da Alemanha pediu uma moção e nós gostaríamos de saber qual é. Eu gostaria de solicitar uma moção para debate moderado, para que a Bulgária pudesse explicar a situação dela perante a comunidade aqui presente. Acredito que 5 minutos, envolvendo a Bulgária, Iraque, Alemanha e Estados Unidos. 40 segundos para cada um. Obrigado. Colocando o pedido de moção da República Federal da Alemanha em proposta, recordando 5 minutos de debate total, Bulgária, Iraque, Alemanha, Estados Unidos da América participariam 40 segundos de fala a cada sessão de tempo de discurso. Nós, da mesa, acreditamos que seja uma moção válida e partiremos, então, para a votação. E pedimos, então, para quem estiver de acordo, por favor, levantem as placas. Quem não estiver, por favor, não se manifeste. Começando a votação. Deixa, por favor, a placa levantada, mesmo após ser dito o nome do país. República Francesa, sim. Federação Russa. Desculpa, eu tinha visto aqui, já tinha começado, mas não teria levantado ainda. Estados Unidos da América, sim. Reino Unido, sim. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. Reino Unido da Espanha, sim. República de Camarões, sim. República da Bulgária, sim. República Islâmica do Paquistão, sim. República Árabe da Síria, sim. Sendo assim, teremos o pedido de moção acatado. Eu gostaria, então, de relembrar que assim que nós colocamos votação em curso, para que vocês já levantem a placa automaticamente.
para não ter o perigo de a gente não ter uma moção em curso por não ter tido o número mínimo na votação. Então, para começar o debate pedido pela República Federal da Alemanha, nós gostaríamos de ouvir a Bulgária. Então, 40 segundos, por favor. Citando novamente o DPO, que a minha diretora citou, a Bulgária também, sendo membro da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, é a favor da paz e da democracia. Nós colocamos, como foi bem citado pela mesa diretora, que a intervenção só seria necessária caso o Iraque não estivesse disposto a cooperar, o que, de acordo com a nossa delegação, é o que está acontecendo nessa sessão. Por isso, seguimos de acordo com o DPO. Se o Iraque cooperar, não será necessária uma intervenção. Mas o que está sendo mostrado aqui é o contrário. Por isso, estamos nessa posição firme de que a intervenção será necessária caso o Iraque não coopere. E é isso que nós estamos vendo. Palavra voltada à República do Iraque, por favor, 40 segundos. Eu gostaria de afirmar que a República do Iraque se encontra imensamente ofendida pela alegação da República da Bulgária de que nós não estamos cooperando. Desde que entramos nessa reunião, estamos falando que não possuímos armas. E, segundo os relatórios de fevereiro, nós estamos colaborando plenamente para que o desarmamento ocorra da forma que foi planejado. Além disso, eu gostaria de ressaltar que a fala da República da Bulgária só confirma aquilo que eu falei. Al-Qaeda é xiita, Saddam atacou os xiitas. Saddam, dessa forma, não apoia a Al-Qaeda. Tempo terminado. Obrigada. Os próximos 40 segundos se voltam, então, à República Federal da Alemanha, por favor. Retomado o multilateralismo, observando a opinião dos países que estão aqui presentes, vemos que os argumentos levantados pela Bulgária não fazem sentido, posto que o Iraque tem cooperado amplamente com os comitês organizados por essa organização, e qualquer prova que linke o Saddam Hussein com grupos terroristas como a Al-Qaeda ou ao financiamento desses grupos teriam que ser apresentados à mesa. Ok? Muito obrigado. Agradeço. A palavra agora se volta aos Estados Unidos da América. 40 segundos, por favor. Obrigado. Creio que todos os delegados sejam ignorantes, relatores do Movic, que relatam, sim, que há suspeita de que o Estado iraniano possua armas. A delegação do Iraque, brevemente, gostaria de dizer que ambos sunitas como xiitas também possuem rusgas com o Ocidente. E, nesse caso, geralmente as pessoas se unem aos inimigos para atacar os outros. E gostaria de corroborar com a posição da Bulgária que, fugindo da inocência que esse Conselho apresenta, se posicionou a favor da invasão, porque acredita nas fontes concretas que nós temos aqui. Parabéns, Bulgária. A palavra agora se volta à Bulgária. Por favor. Reiterando o que o Estados Unidos falou, inclusive o relatório do Hans Links deixou claro que o Iraque não cooperou totalmente com a equipe da ONU que foi mandada para a investigação de armas de destruição em massa. Sendo assim, nós não acreditamos que possa haver uma certeza 100% confiável de que todas as armas de destruição em massa foram destruídas ou não existem. Desse modo, incluindo ainda o regime ditatorial e desumano do ditador Saddam Hussein, nós reiteramos que a intervenção se torna necessária, porque, de acordo com o nosso ponto de vista, o Iraque não está disposto a cooperar para a paz internacional. Obrigado. Agradeço. O tempo de fala se volta agora à República do Iraque, por favor, 40 segundos. Gostaria de afirmar aqui que em ambos os discursos dos Estados Unidos da América e da República da Bulgária, eles falam de suspeitas e probabilidades, e nunca de fatos. Também gostaria de afirmar que, se em alguns pontos não foram cumpridas todos os requisitos, foi principalmente por causa das sanções econômicas, que não foi estabelecido que, se tais requisitos fossem cumpridos, as sanções terminariam. Posso ler um tempo? Não há questão de tempo, mas acho que desculpa. Próxima delegação de fala, por favor, República Federal da Alemanha. Os dados apresentados no relatório, com as próprias delegações que o defendiam com
com essa observação enviesada apresentaram, só falaram em dados e suposições. Isso não configura prova. Prova é algo concreto. Isso são, no máximo, indícios. E, mesmo assim, são com baixo grau de confiabilidade, visto que uma gabaritada equipe está fazendo um trabalho extensivo de procura. Caso este relatório caia em descrédito, a própria ONU cai em descrédito. Acabou, agradeço. A palavra se volta dos Estados Unidos, por favor. Temos novas informações sobre as investigações sobre as armas de destruição em massa no Iraque. Como você se importa, Michele, do Kremlin? Eu queria pedir para que, por favor, aumentassem o som ou então nos dissessem o que é que está acontecendo, porque isso não realmente foge do nosso controle. Queria pedir para que aumentassem o som, por favor. Boa tarde. Temos novas investigações sobre as armas de destruição em massa no Iraque. Como você se importa, Michele, do Kremlin? De acordo com o representante da Unesco, foram encontradas armas de destruição em massa na região leste de Bagdá. A operação da Unesco termina esta sexta-feira, às 10 horas da manhã, 3 horas do horário de Brasília. O representante da Unesco confirmou ainda que foram encontradas evidências de mísseis e armas químicas também. Michele Barbosa, da Praça Vermelha, Unesco, voltaremos em breve com mais informações. O Conselho de Segurança da ONU está reunido neste momento para debater uma possível intervenção. Eu queria pedir, então, agora uma pausa de 10 minutos para a discussão, tanto de vocês quanto da gente também, que isso foi pego de surpresa. 10 minutos e a gente volta com a sessão, por favor. Essa situação é a situação, só para esclarecer, essa situação é a situação de crise. Ela não quer dizer que só ela vai acontecer em toda negociação. Nós queríamos pedir que em 10 minutos vocês discutam, nós também vamos discutir aqui e a gente reitera a discussão. Lembrando que com a situação de crise, um projeto de resolução voltado a ela tem que ser colocado em pauta. E nós gostaríamos então de colocar de novo a situação que foi posta aqui. Nós queremos pedir, por favor, a atenção de todos os delegados. A situação de crise foi a seguinte: foram encontradas armas de cunho químico e biológico em território iraquiano. Essa informação, de acordo com o representante da Unesco, que mandou as informações diretamente da Rússia, como vocês puderam ver do telão. Então, vou repetir, representante da Unesco colocou a informação diretamente da Rússia de que armas de cunho químico e biológico foram encontradas em território iraquiano. Vocês, delegados, e nós também, Inês, temos 10 minutos para discussão sobre isso. E depois nós voltamos com a sessão. A sessão foi pausada durante 10 minutos.